Fala pessoal, como vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje eu quero falar para você que tem dificuldade em ler e compreender aquilo que você está lendo. Eu tenho recebido algumas perguntas e algumas sugestões que tanto seguidores aqui no canal do YouTube, como no meu Instagram, como no meu contato pessoal têm me feito, e eu decidi trazer aqui uma série de vídeos sobre hábitos de leituras e de escrita, algo que eu acho que é tão importante para todos aqueles que querem adentrar nesse universo tão especial e tão importante, mas que merecem ser bem direcionados. Então eu vou ler aqui uma pergunta que um inscrito aqui do canal, nosso amigo Rafael, fez. Ele diz assim: Professor, quais dicas você dá para evitar a autossabotagem de quem quer criar um hábito constante de leitura? Quem sabe um vídeo com essas dicas possa ser bastante útil. Deus abençoe. Eu decidi, a partir do comentário do Rafael e de outros comentários, trazer uma série de vídeos que vão abordar um tema que eu gosto bastante, que eu tenho uma paixão, que eu tenho vários livros, várias obras, e para além disso, livros e conceitos que eu apliquei na minha estrutura de leituras, nesse meu processo de escrita. Hoje, como mestrando em filosofia, eu preciso escrever quase todos os dias, quiçá todos os dias. Então nós vamos tirar essas dúvidas hoje. Eu quero começar trazendo algo muito especial, mas eu quero te pedir para que você fique comigo até o final, porque nós vamos trazer hoje uma resenha muito especial de um livro que tem sido um livro de cabeceira para mim, e eu acredito que vai ser muito importante vocês entenderem como funciona as dicas que esse valioso autor nos traz, mas eu espero que vocês possam ficar comigo até o final, porque eu quero trazer no final uma dica bônus da minha própria experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito valiosa para você. Bem, pessoal, eu poderia iniciar a resenha de um livro sobre leitura falando e mencionando a abordagem que, por exemplo, o Mortimer Adler aborda no Como Ler Livros. Como a minha intenção nesse primeiro vídeo é trazer algo bem mais objetivo, prático, e o livro do Mortimer Adler tem pouco mais de 400 páginas, é um livro muito denso, não no conteúdo, né, mas no volume de informações que tem. Então eu decidi abordar o Como Ler Livros em outro momento. E eu apresento a vocês hoje um livro que tem sido muito especial no meu contato com a leitura, e eu tenho utilizado como livro de cabeceira quando o assunto é leitura, que é A Arte de Ler, do Émile Faguet. É um livro que eu me surpreendi, um pouco mais de 120 páginas, mas que lida com a profundidade, com capítulos curtos, sobretudo com capítulos que falam de uma riqueza de detalhes e dispensa comentários. A Arte de Ler é um livro que transcende o tempo, na verdade, e ele nos oferece uma reflexão prática sobre a leitura, na verdade. Então é muito válido e relevante pensar um texto que trabalha a crítica, a leitura consciente, várias questões muito importantes, escrita por um autor que tem uma recepção muito grande na França, doutor em literatura, né, especializou-se em crítica literária, escreveu sobre Zola, Flaubert, Balzac, dentre outros grandes literatos, né, na verdade. Então é um grande autor. Então eu achei muito interessante que ele começa logo com uma provocação. Ele começa falando no primeiro capítulo que nós devemos ler devagar, contrariando uma série de gurus que tem de leituras aí que trabalham muitas vezes a leitura dinâmica, né? Que eu tenho nas minhas críticas, né? Hoje o vídeo não é sobre leitura dinâmica, mas é quase que uma provocação direta, mesmo ele vivendo em outro tempo, né? Mas ele já lidava com questões que envolvem a seriedade na leitura. Então ele diz que a leitura, nós exercemos a leitura, é preciso ler com o espírito muito atento e desconfiado da primeira impressão. Então a atenção é que gera em nós, no momento da leitura, algo muito especial.
Então, Faguet aqui, nesse primeiro capítulo, de forma bem resumida, ele enfatiza sobre a importância da leitura lenta e atenta. Ele argumenta que a compreensão profunda de um texto ela requer tempo e reflexão, e isso evita interpretações precipitadas. Então, no contexto atual, a informação ela é consumida de forma muito rápida, e essa abordagem que ele faz, ela nos convida de fato a desacelerar, andando na contramão do que as pessoas, muitas delas que trabalham essa questão da leitura incentivam, ler um grande volume, leiam muito, mas muitas vezes não é uma leitura com qualidade. Desacelerar, segundo Faguet, e valorizar a profundidade da leitura que nós estamos fazendo. Então, ele trabalha essas questões no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele fala sobre os livros de ideias, que são livros que tratam da comparação e trazem uma aproximação contínua daquilo que o leitor toma como um princípio, como reflexão na sua leitura, essas obras que ele discute especificamente a questão das obras filosóficas e políticas, né? Então ele destaca, por exemplo, a necessidade de contextualizar as ideias apresentadas pelos autores. Ele lida aqui com autores como Platão, Nietzsche, dentre outros filósofos que foram importantes durante épocas e ainda o são nos dias atuais. Então, ele sugere que compreender o autor e seu tempo, na verdade, a leitura deve ser essa, compreender o autor e o tempo em que ele está inserido, nos ajuda a ter uma interpretação mais precisa. Então, para o leitor contemporâneo, por exemplo, isso implica em uma leitura que vai além do texto. É uma pesquisa mais direcionada que envolve a reflexão crítica. No terceiro capítulo, ele trabalha a questão dos livros de sentimento. Então, aborda aqui romances, obras de ficção, obras literárias que exploram as emoções humanas. Ele ressalta a importância de se conectar emocionalmente com o texto. Isso permite, no ato da leitura, que as experiências contidas no próprio texto ressoem as nossas próprias experiências também vividas. Tenha uma ligação direta com as nossas próprias experiências, né? Tempo em distanciamento emocional, essa leitura ela pode servir de fato. As leituras dos livros de sentimento, ela gera em nós uma empatia e um autoconhecimento. Isso é muito interessante. No capítulo 4, ele trabalha a reflexão sobre as peças de teatro. E ele discute ali peças teatrais, destacando a necessidade de imaginar a encenação e os elementos performáticos no momento da leitura. Ele sugere que o leitor deve visualizar a ação e também os personagens em cena. Ler aquela questão da leitura imaginativa. Você lê imaginando a cena e isso gera em nós uma compreensão do texto maior. Essa abordagem ela pode ser ampliada, por exemplo, hoje para esse contexto dos recursos audiovisuais, como assistir, por exemplo, peças teatrais, adaptações ou filmes baseados em obras, né, que tem vários disponíveis, isso é muito importante. No capítulo 5 ele fala sobre os poetas. Ele explora a leitura da poesia, que é algo que é tão caro, mas algo que tem sido tão desprezado por muitas pessoas que gostam de ler, né? Então ele enfatiza a sensibilidade e a atenção que nós temos que ter, essas nuances linguísticas que a poesia nos traz, né? Cita vários poetas, aprofunda as questões de vários poetas, e o que eu acho mais interessante é que o Faguet ele consegue, em textos resumidos, no sentido de serem precisos, trazerem algo tão especial e tão abrangente e profundo para a nossa reflexão. Então, a leitura dos poetas são importantes em um mundo que é acelerado por natureza, né? Então, dedicar tempo à poesia acaba sendo um ato de introspecção e de privilégio para nós. No capítulo 6, ele aborda a questão dos escritores obscuros. Então, neste capítulo, Faguet ele critica deliberadamente aqueles autores que tornam seus textos difíceis de se compreender. E ele diz algo que é muito interessante. Ele alerta contra uma armadilha que muitas pessoas confundem, algo que é profundo e acabam confundindo com algo que é obscuro, né? Na verdade, os autores que
pensam que trabalham com profundidade, eles trabalham nos seus textos é algo muitas vezes obscuro, difícil, limitado à compreensão. Parecem que não escrevem para ter uma finalidade e um propósito inserido, né? Então ele critica muito isso. Isso serve de lembrete para nós possamos buscar com clareza e autenticidade a leitura, né? E valorizando as obras que comunicam efetivamente as ideias essenciais que os autores querem abordar, mas com uma profundidade que conotam a nossa reflexão para a vida em si, direcionam para a vida. Então é muito interessante como ele aborda os escritores obscuros. No capítulo 7 ele fala sobre os maus autores, e é interessante que Fagué ele argumenta que até mesmo os maus autores eles têm o seu valor, porque eles nos ensinam a evitar a escrita e a leitura como eles abordam, né? Então é muito interessante o senso de humor dele, porque ele, usando-se da ironia, ele mostra como nós podemos aprender com os maus autores. E como é que nós podemos aprender? Não reproduzindo os maus exemplos de leituras e de escrita que eles promovem. Isso é muito interessante. É uma análise crítica, na verdade. No capítulo 8, ele fala sobre os inimigos da leitura, algo que é muito importante. Ele coloca diversos obstáculos para a leitura, que são obstáculos à leitura eficaz, que é, por exemplo, o amor próprio excessivo, a timidez, a paixão desmedida e o espírito crítico exacerbado. Ele traz com isso um equilíbrio na nossa reflexão crítica, na nossa leitura e na nossa forma de entender o que o autor está querendo falar. Então, com isso, segundo Fagué, nós passamos a reconhecer e superar esses inimigos que são essenciais à superação para que nós possamos ter uma leitura mais autêntica e enriquecedora. No capítulo 9, ele traz um texto muito interessante, muito objetivo, sobre a leitura dos críticos. Neste capítulo, Fagué discute o papel dos críticos literários, e ele era um crítico literário, na verdade. Então ele sugere que suas análises devem ser consultadas após a leitura da obra original. Você lê a obra e lê o que os críticos literários falam sobre a obra. Então ele alerta que a crítica pode influenciar indevidamente a nossa interpretação. O que é fundamental formar uma opinião própria antes, né, de buscar uma perspectiva alheia. Então você deve ler os críticos, mas também fazendo a correlação da leitura da obra. Sempre ele nos chama a pensar a autenticidade na leitura, mas o equilíbrio, lendo a obra, lendo os críticos e tendo uma formulação própria sobre o que nós estamos lendo. Isso promove, de fato, uma autonomia intelectual do leitor, não só um reprodutor de ideias. No capítulo 10, ele conclui com chave de ouro, falando da importância do reler. Então, Fagué encerra enfatizando o valor da releitura, que é algo muito especial. Ele argumenta que revisitar uma obra mais de uma vez, a partir disso nós descobrimos novas camadas de significados e aprofundamos a nossa compreensão. Então, a releitura ela é apresentada aqui como uma prática essencial para o verdadeiro domínio do conteúdo e para o crescimento intelectual contínuo que nós devemos ter. Então, essa é a indicação, A Arte de Ler, um livro especial que eu dedico à análise a todos vocês. Espero que tenha sido especial, que sirva de motivação para você. E a dica bônus que eu tenho para vocês é: escreva, escreva e escreva. Eu vou falar algo da minha experiência pessoal. Eu gosto muito sempre, o que eu leio, eu escrevo. Eu faço comentários, eu faço resumos com as minhas próprias palavras. É importante você escrever com as suas próprias palavras. E às vezes, quando você quer fazer um fechamento, como eu faço várias vezes, eu extraio ali do texto o que o autor disse, e aí depois da citação que eu faço do autor, eu faço um comentário. E eu gosto sempre de ter em mãos umas fichazinhas como essa, que você encontra em qualquer papelaria. Tenho várias aqui, sempre estou comprando e tendo acesso a elas. Então, estou sempre escrevendo alguma coisa quando eu leio algo, porque nosso tempo é muito precioso. E sempre, eu gosto sempre de falar para meus alunos, para meus amigos, uma frase que eu ouvi, não me recordo de quem: a sua pior anotação ainda consegue ser melhor do que a sua memória.
A gente às vezes despreza, anotei algo, acho que nem é tão válido, mas é importante. Então, valorize sempre ler e escrever, comentar, trazer algo com as suas próprias palavras. Sempre tenho as fichas em mãos, eu escrevo no próprio livro às vezes, meus livros são fichados também, escrevo comentários nele e grifo, né, geralmente usando uma régua, né, lapiseira. E é um método pessoal que sempre eu estou fazendo. Por quê? Porque depois eu preciso voltar para o texto, eu tenho lá meu resumo com as minhas palavras, eu sei o que foi que eu construí, eu sei como foi que eu construí, então isso é muito importante, tá bom? Então a dica de hoje é escreva, tenha sempre em mãos algum papel, alguma ficha como essa, escrevendo no próprio livro, não deixe de estar rabiscando o seu livro, utilizando dele, porque na verdade, de fato, ele vai ser o seu próprio recurso de pesquisas posteriormente, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero te pedir para que você continue me seguindo aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, você possa fazer vários comentários aqui, são bem-vindos os comentários, inclusive comentários críticos, tá bom? Que você possa estar ativando o sininho das notificações para que você tenha acesso em primeira mão. Não se esqueça também de comprar usando o nosso link aqui do livro que nós falamos hoje, que vai estar na descrição, assim como outros livros que eu vou também colocar. Você comprando o nosso link, você também ajuda a fortalecer o nosso canal para cada vez mais nós possamos estar aqui trazendo conteúdos que são relevantes e que vão fazer a diferença na sua própria vida, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.